Tudo bem, sétimo ano? Tudo bem com vocês? Sente a musiquinha de fundo, ó. Vocês gostam, né? Vamos lá comigo, mais uma aula de educação financeira, aula número 2. Vamos lá? Round 2. Vamos lá, então, ó. Educação financeira, nós vamos trabalhar aí como um fluxo, o tema, né? O fluxo de caixa e orçamento familiar. É uma retomada da outra aula, da aula número 1, vendo que é uma aula se encaixando na outra. Semana passada eu havia dito aí para vocês o fluxo de caixa e o capital de giro, certo? Hoje nós vamos ver com alguns aspectos e fazermos algumas lições na prática, tudo bem? Vamos lá então para o que interessa. Nós temos aí o fluxo de caixa, como vocês sabem, eu só vou trazer aí mais uma ideia para vocês, tá bom? É um instrumento que auxilia o controle nas tomadas de decisões das empresas, turma, certo? Por que tomadas de decisões? Lembra-se do que era fluxo de caixa? Era o dinheiro dentro da empresa que está com a ideia de entrada e saída, receita e despesas todos os dias, tá bom? Ou durante o mês ou durante a semana, tá bom? Então relaciona-se com o capital. O sétimo ano, lembra do que eu falei para vocês, tá bom? Capital, não vou falar dinheiro, às vezes até posso falar dinheiro, mas quando as palavras relacionadas a educação financeira, dinheiro, então sempre capital, tudo bem? Relaciona-se com o capital, fluxo de caixa. Esse capital está contido aí diariamente, é o que entra na empresa diariamente, semana, ou seja, durante uma semana, o que entrou e o que saiu da empresa, tá bom? E até o mês, ou seja, entrada e saída no mês completo. Eu coloquei aí para vocês uma ideia do que é um fluxo de caixa. Olha só, prestem atenção aí, sétimo ano. Ó, vermelhinho aí, aqui embaixo, está indicando o que? As despesas. Olha aí, despesas número 1, tá bom? Azulzinho aqui, ó, entrada. Entrada são as receitas, tudo que entra, tá bom? Então, ó, vamos pensar em dias, né? No dia, tá bom? Então, ó, tudo que você está vendo aqui, vamos pensar isso aqui, ó, como fosse um dia inteiro, tá bom? Vamos pensar. De manhã, de manhã saiu e entrou esse valor aqui. Aí, no finalzinho da manhã saiu esse valor. No comecinho da tarde entraram esses dois valores aqui. Entrou esse e entrou esse aqui. E no meio da tarde saiu esse valor. No finalzinho da tarde entrou isso aqui. Vamos supor que uma empresa, uma venda, né? Opa, teve que pagar uma coisinha e por último terminou o dia recebendo alguma coisa, certo? Então isso aí é um exemplo de fluxo de caixa diário, tá bom? Vamos pensar, turma, durante o mês, ó, vamos pensar que esse fluxo aqui é durante o mês, tá bom? Então, durante o mês, nós tivemos aí quantas saídas durante o mês, ó? 1, 2 saídas, 3 saídas, 4 saídas nesse caso aí, despesas, tudo bem? E as receitas, ou seja, todo o dinheiro, todo o capital que entra na nossa empresa, quais? Ó, 1 entrada, 2, 3, 4, 5 receitas. Receitas é o capital que entra na empresa. Ficou claro, sétimo? Tá tranquilo, não tá? Meu, essa aula é super, super fácil, hein? Super tranquilo. Ó, vamos lá. Aí, por que é importante? Por que é importante ter o fluxo de caixa? Por que ele é importante? Porque ó, ele serve para planejar e controlar as receitas, ou seja, você tem aí o planejamento de quanto está entrando, tá bom? Avaliar recebimentos. Vamos supor que é uma loja que vende a prazo, não é? Se é uma loja que vende a prazo, então ele vai avaliar se estão recebendo aí os valores, né? Verificar também qual é o melhor momento de repor todos os estoques da empresa. Então assim, ó, vamos supor que em uma semana o fluxo de caixa da empresa foi ótimo, ó. Todo mundo pagou, a empresa teve poucas despesas. Então acho que está na hora de aumentar o nosso estoque lá, não é? Tá na hora de aumentar. Verificar qual é o melhor momento de fazer as promoções, e nesse caso é quando
as receitas são poucas, ou seja, entrou bem pouquinho dinheiro, ó, tá entrando pouquinho, ixi, entrou bem pouquinho. Ô, sétimo ano, esse dinheiro aqui é de brincadeirinha, hein? Vai mexendo, vai. Olha só, e entrou bem pouquinho, isso, entrou pouco dinheiro no caixa da empresa, tá? Na hora de fazer uma promoção, tá ok? Ficou claro, né? Lembrando aí que eu já falei para vocês que o nosso livro é dividido em duas partes, né? Na primeira parte lá da historinha lá, o nosso personagem chamado Augusto, o Augusto, ele tá com problema na empresa dele, não é, turma? Por quê? Olha só como que ele controla o fluxo de caixa da empresa dele, tá bom? Para ganhar desconto na hora de comprar os estoques, ele compra tudo à vista. Ele pega o dinheiro dele e compra à vista, tá bom? Então ele foi lá, comprou a mercadoria à vista, tá lá com ele. Quando ele coloca para vender, ele vende a prazo, certo? Então assim, o dinheiro que ele gastou para receber esse dinheiro vai demorar um pouquinho, tá bom? Então é isso aí como que funciona o fluxo de caixa lá do nosso personagem Augusto, tá bom? Bom, o que eu tenho aí para vocês? Orçamento familiar. Orçamento familiar é a mesma coisa dessa ideia de fluxo de caixa, porque nós temos que controlar o que entra na nossa casa, tá bom? De receita e o que sai. As despesas, lembra? Duas despesas? Despesas fixas e as não fixas. Muito bom, sétimo ano, vocês são top de linha. Nós, dentro do orçamento familiar, nós trabalhamos com a dualidade entre gastar e guardar, não é verdade? Vamos lá, ó. Orçamento familiar é importante para ter organização e controle, não é? Isso é verdade. E saber como e no que se gasta, ou seja, como a gente está gastando esse dinheiro, de que forma, tá bom? Gastando com o quê? Controlar as despesas e separar parte do dinheiro para poupar. Isso é muito importante, hein? Eu até esqueci de colocar aí. O ideal, avisa aí para mamãe, chama mamãe, papai, chama avô, chama todo mundo, vizinha, passarinho. Ah, é verdade, né? Nós estamos no tempo do corona no japonês, então não pode acumular muitas pessoas não, hein? Então só chama o pessoal da sua casa aí para acompanhar essa aula. Tem que guardar no mínimo 20% do orçamento familiar para poupar, guardar, investir, tudo bem? Isso é muito importante. Vamos lá, ó. Atividade número 1. Vocês terão que elaborar um orçamento familiar na página 42. Aí você fala assim, ó, olhando lá comigo na página 32, tá assim, lanche, videogames, brinquedos, presente. Aí você pode falar, professor, mas eu não gasto dinheiro com isso. Sim, eu sei que você não vai gastar, só que você vai criar, você vai inventar um fluxo de caixa pessoal. É seu, você vai inventar, tá bom? Tem aí mesada, os ganhos, tá bom? Então na página 42 está mostrando tudo que você tem que fazer passo a passo, tá bom, galera? Professor Bira está morrendo de saudade e a gente se vê. Essa aula foi super tranquila, aula sobre orçamento familiar e fluxo de caixa, tá bom? Vamos fazer uma revisão? Vamos fazer a nossa revisão. Aula número 2, fluxo de caixa e orçamento familiar. Nós estamos trabalhando aí com a página 9 e 10 do texto que nós lemos. É importante que vocês leiam o texto para acompanhar o que está acontecendo, tá bom? Páginas 40, 41 e 42 são as páginas de exercício, tá bom? Fluxo de caixa é um instrumento que auxilia no controle das tomadas de decisões da empresa. Saber como que é a saúde da empresa. Como que é a saúde da empresa? Se ela está devendo, se ela está com muita dívida, se o fluxo, se está entrando pouco dinheiro no caixa, tá bom? Vamos lá. Aí o exemplo que eu dei de entradas e saídas, fluxo de caixa, por que é importante? É importante para planejar, avaliar, verificar qual é o melhor momento de comprar estoque e verificar qual é o momento de fazer as suas promoções, tá bom? Vamos lá, ó. Orçamento familiar, nós trabalhamos sempre com essa dualidade. O que é dualidade? Sempre duas coisas. Gastar ou guardar, não é? Isso é importante, tá ok? E orçamento familiar é importante para ter organização e controle. E por último, atividade número 1, elaborar um orçamento familiar que está na página 42, tá bom? A gente se vê, tio Biri está morrendo de saudade. Tchau, turma!